Glória a Deus, amém? Vamos aproveitar o máximo de tempo que nós temos hoje para aprendermos daquilo que o Senhor Deus tem para falar ao nosso coração. Eu não sei se vocês acompanharam o nosso culto pela manhã, mas nós falamos a respeito da salvação. Antes que eu comece a pregar, vocês estão ouvindo bem aí no fundo? Não está. Porque se tivesse, responderia. Então deixa eu verificar aqui, espera aí. Vamos ver se está mesmo. Aí, ó, como é que está? Por isso que não está respondendo. Deixa eu ver aqui. Resolver aqui, ó. Já falei, o geral é 6, não é 4. Deixa eu ver aqui. Aí, vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Espera aí. Nós estamos com esses pequenos probleminhas de regulagem, mas logo, logo vamos melhorar. Agora está ouvindo bem? Ih, Jesus, me ajuda, Pai. Dá um som novo para nós. Fala assim, Jesus, dá um som novo para nós. Né? Que assim a gente melhora a nossa sonorização. Mas acredito que agora esteja melhor. Amém, pessoal? Então, hoje pela manhã eu abordei o assunto a respeito da salvação. Eu fico vendo algumas pessoas, irmãos, que não se prezam em cuidar do que tem. Nós vemos várias vezes o Senhor Deus nos ensinando, dizendo, guardes o que tem, para que ninguém, absolutamente ninguém, tome ou leve embora a sua coroa. A salvação nós sabemos que não vem de nós. A Bíblia fala que é um dom gratuito de Deus, é um favor não merecido, foi dada pela graça. Mas da mesma forma que nós recebemos, nós também podemos perder. Por isso que a Bíblia fala que em todo tempo nós temos que ser vigilantes e guardar as nossas vestes. E tem gente, irmão, negociando a sua salvação simplesmente com coisas dessa vida. Quantas vezes a pessoa, ela está no primeiro amor, servindo a Deus com alegria, servindo a Deus com fervor, e aí de repente começa a apresentar as suas necessidades, as suas precisões, e o nosso Deus é benevolente. A Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus está sempre disposto a curar, Deus está sempre disposto a libertar, Deus está sempre disposto a prosperar, Deus está sempre disposto a estender as mãos e nos honrar. Mas muitas pessoas, depois de serem honradas, depois de alcançarem esse favor do Senhor, alcançar esse favor de Deus, eles acabam trocando a salvação por causa dessas coisas. E o que é mais triste em toda essa história é que muita gente está trocando o que é eterno por aquilo que é momentâneo. Porque a Bíblia fala que vai chegar um dia que não ficará pedra sobre pedra sem que tudo seja o quê? Destruído, derribado. Irmão, não troque, não venda a sua salvação. Pastor, mas é possível fazer isso? Nós vemos pessoas fazerem. Nós temos o exemplo de Paulo, quando ele estava com um homem, um dos evangelistas, obreiros, não sei o nome certo agora, mas ele é conhecido como Demas. E a Bíblia fala que ele amou o presente século. E por ele ter amado o presente século, ele abandonou o chamado, abandonou o ministério e abandonou a Cristo. Outra vez, em João capítulo 6, quando Jesus estava ali, falando que ele era o pão vivo que desceu do céu, e aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte com ele. A Bíblia fala que um grupo de discípulos, ao ouvirem o Senhor Jesus falar sobre esse assunto, eles disseram, duro demais para nós é esse discurso. E a Bíblia fala que a partir daquele momento, alguns discípulos deixaram de segui-lo, porque amaram também o presente século. Será que hoje nós não temos visto essa cena se repetir? Pessoas que já não têm mais aquele mesmo temor, pessoas que já não têm mais aquela mesma reverência, pessoas que já não têm mais aquele mesmo compromisso como tínhamos no nosso começo da caminhada. Então hoje eu quero que você preste atenção, abra o seu coração, e eu quero que você saia dessa zona religiosa. Que zona religiosa? Quando eu pergunto para você se você é salvo, geralmente a pessoa diz, claro pastor, com certeza eu sou salvo, porque afinal de contas não é de hoje que eu aceitei Jesus, não é de hoje que eu me batizei nas águas, e eu sou até batizado com o Espírito Santo. Todas essas coisas são maravilhosas e necessárias. Mas se eu não estiver dentro daquilo que o Senhor nos ensina, nenhuma dessas coisas vai me impedir de ir para o inferno. Eu posso ter aceitado Jesus, eu posso vir à igreja constantemente, posso ler a Bíblia diariamente, posso fazer os meus jejuns, posso fazer as minhas orações, mas vai ser inútil. Porque a Bíblia fala que Deus ele quer que a gente se entregue por inteiro em espírito
e também em verdade. Será que você é salvo? Será que você pode dizer, pastor, eu sou um cristão, uma pessoa salva em Cristo Jesus? Eu tenho a plena convicção. Eu não estou falando de você ser autoconfiante, eu estou falando de você ser ciente. Pastor, se eu fechar os meus olhos aqui agora, eu sei exatamente aonde eu vou abri-lo após a morte. Pastor, se Jesus vier nesse exato momento, a Bíblia fala que todos nós seremos tomados de um assombro. Mas não um assombro de medo para ruim, de medo para maravilhoso. Eu vou ficar extasiado, eu vou ficar, pastor, maravilhado. Mas eu tenho a plena certeza que se ele voltar hoje, eu tenho certeza que eu tenho o meu lugar garantido diante dos céus. Eu tenho o meu lugar garantido diante de Deus. Mas é preciso você deixar de lado. Porque é muito fácil você olhar para uma pessoa e de alguma forma colocar o seu parecer. Porque a Bíblia fala que pelos frutos se conhece a árvore, não é assim? Sim ou não? Então é fácil, não, mas pelo que eu vejo, a irmã serve a Deus sim, o irmão serve a Deus sim, e é aí que nós podemos estar enganados. Porque o próprio Senhor Jesus diz que vai chegar um dia que muitos vão ouvir dele essa frase: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E eles vão questionar, mas espera aí, Senhor, nós curamos em Teu nome, nós expulsamos em Teu nome, nós fizemos maravilhas em Teu nome. E o Senhor Jesus vai dizer exatamente, a cura, a bênção, o milagre aconteceu por causa do meu nome, mas você, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Meu irmão, não basta ter apenas o nome de Jesus na boca. Não basta você apenas dizer, eu conheço Jesus, eu sirvo Jesus, eu amo Jesus, eu adoro Jesus. Pelo contrário, a Bíblia fala que eu tenho que me portar de maneira digna que honre o Evangelho. Será que hoje eu posso dizer que o meu estilo de vida, que os meus pensamentos, que o procedimento que eu tenho tido nesses últimos dias garantem a minha salvação diante de Deus? Ou será que alguma coisa pode estar, de alguma forma, me levando até mesmo a perder essa salvação? Tudo começou, como eu explicando para as pessoas, em Efésios capítulo 2, versículo 4. Vamos lá? Olha na tela. Nós vamos ganhar tempo. Efésios capítulo 2, versículo 4. Começa dizendo o seguinte, vamos lá? Diz assim, ó, mas Deus que é riquíssimo em quê, pessoal? Pelo seu muito amor com que nos amou, continua. Estando nós ainda mortos nas nossas o quê? Ofensas, leitura direta, nos vivificou juntamente com quem? E agora fala bem alta essa frase, está entre parênteses aí. Exatamente, ou seja, nós fomos vivificados em Cristo, juntamente com Cristo, Ele nos vivificou, mas a Bíblia fala que nós fomos salvos pela graça. É triste, mas nós encontramos pessoas que já têm aí uma história com Deus, que não sabem definir nem para si mesmo e muito menos para as pessoas o significado da graça. Algumas pessoas, irmãos, na verdade, talvez nunca se libertaram de uma acusação, nunca se libertaram de um pecado, nunca se sentiu realmente livre diante de Deus por desconhecer essa situação. O que é graça? Eu vou falar de uma maneira para que você entenda. Graça é um favor não merecido. Ou seja, eu não mereci a salvação. Se Jesus olhar para a minha vida, para as minhas obras passadas, pelo estilo de vida que eu vivia, podemos dizer que nós não só jogávamos pedra na cruz, como nós até cuspíamos nela. Nós até profanávamos aquilo que era santo. Nós brincávamos com o que era sagrado. Então a Bíblia fala que mesmo não merecendo, Ele fez algo por nós. Eu citei de manhã um pequeno exemplo. Pode vir aqui de novo, obreira, que sempre tem alguém que está assistindo diferente ao nosso exemplo. Eu chego, vamos supor que a obreira Tueli, ela é minha irmã. Como vocês sabem, ela trabalha numa empresa, na verdade num cartório, né? Ela trabalha num cartório. Eu também tenho o meu trabalho. E aí vamos supor que nós somos daquele costume, que ela lava a roupa dela, eu lavo a minha roupa e assim nós vamos embora. E aí um dia eu fui lavar roupa e vi que as roupas delas estavam lá, principalmente roupa de serviço. Aí eu falo assim, sabe uma coisa? Eu não vou me compadecer não, porque ela é muito briguenta, ela é muito encrenqueira. E houve vezes que a minha roupa de serviço estava lá, ela ia lavar a roupa dela, não custava nada ela pegar minha camisa do uniforme e lavar, mas ela não fez, ela deixou lá. Então ela não merece
que eu faça por ela aquilo que ela precisa. Mas aí eu falo assim, meu Deus, mas aí ela não vai ter tempo de chegar, ela vai chegar, ela não vai ter roupa para o trabalho, isso pode prejudicar ela, porque é uma exigência do trabalho, o uniforme. Não, ela não merece, mas eu vou lá fazer por ela, eu vou lavar o uniforme dela. Essa atitude de eu lavar o uniforme, é por causa dela? É por causa de mim, é pelo que eu sou, é pelo que eu sinto, não pelo que ela é. Porque se for colocar na balança merecimento, ela não merece nada. Irmão, obrigado, irmã. Esse é o mesmo amor de Jesus por nós. Nós não merecemos. Nós não temos direito a essa tamanha salvação. Mas nós não merecemos, nós não temos esse merecimento para essa tamanha salvação. Mas pelo que Ele é, pelo que o Senhor Deus é, pelo que o Senhor Jesus é, a Bíblia fala que Ele nos perdoou, Ele nos resgatou, e além de nos perdoar, além de nos resgatar, a Bíblia fala que Ele também nos vivificou. Então, pela graça sois salvos, ou seja, um favor não merecido. Mas aí Ele continua dizendo, vamos lá, e nos ressuscitou juntamente com quem? Com Ele. Então, peraí. Eu não posso mais ter procedimento de quem ainda mantém-se mortos nos seus pecados. Hoje nós encontramos homens e mulheres que se dizem cristãos, mas que se você olhar para as ações, você fala assim, ó, você pode até ser cristão, mas você ainda está morto nas suas ofensas. Porque um cristão que é de verdade, não faz o que você faz, não. Sinto, mas você está me julgando. Não estou te julgando, eu estou abrindo os seus olhos. Porque a Bíblia fala que vai chegar um dia que todos nós teremos que prestar contas diante do Pai. Por tudo aquilo que nós tenhamos feito por meio do corpo. Quer seja bom ou quer seja o quê? Seu Darcy mesmo mandou para mim uma mensagem esses dias e me fez lembrar de um versículo. A Bíblia fala que o julgamento vai começar pela casa de Deus. O primeiro que vai estar à frente de se colocar diante do julgamento, seremos nós. E se o julgamento começa pela casa de Deus, ou seja, pelos fiéis, pelos que têm comportamento de cristão, o que será daqueles que brincam com o Evangelho? O que será daqueles que não levam a sério a palavra de Deus? O que será daqueles, irmãos, que apenas têm uma fachada de cristão, uma fachada de crente, mas no seu dia a dia demonstra maior carnalidade do que espiritualidade? A Bíblia fala que se eu fui vivificado, então eu ressuscitei com Ele. Hoje eu penso como Cristo, eu falo como Cristo, eu ando como Cristo, eu tenho procedimento como Cristo. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Continua. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua... pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Continua. Porque pela graça, o que, pessoal? Por meio da... E isso não vem de... Ou seja, não é de mim. Então, como diz o outro ditado, tira o cavalinho da chuva. Não, pastor, eu acredito que eu tenho a minha passagem garantida. Porque afinal de contas eu oro, afinal de contas eu leio a Bíblia, afinal de contas eu venho à igreja regularmente, afinal de contas eu faço isso, eu faço aquilo. Meu irmão, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Por mais que eu tente aperfeiçoar a minha vida, por mais que eu tente andar em santidade, por mais que eu tente andar em obediência, não são pelas minhas obras. A Bíblia fala que essa salvação que nós precisamos não vem de nós. As pessoas acham que é baseada no que elas fazem. Eu falei para o pessoal na parte da manhã, que é mais ou menos assim. Se você chegar para uma pessoa para falar de Jesus para ela, antes eu tinha esse exercício com mais frequência. Porque antes eu andava de ônibus, eu estava na rua para lá e para cá, fazia uma coisa, fazia outra. Hoje mais a minha vida é centrada para o rebanho, para o ministério. No seu caso já é diferenciado. Você tem uma vida normal aí fora, você se relaciona constantemente. Então, com certeza, o seu campo para evangelizar é muito maior do que o meu. Porque o meu se restringe em apacentar as ovelhas, aquelas a quais o Senhor nos traz. Mas a ovelha, ela gera ovelha.
Então você está no seu dia a dia. E eu me lembro que quando eu ia evangelizar, eu chegava para alguém e falava assim: você precisa aceitar Jesus. A pessoa falava assim: não, você está equivocado. Desde quando eu nasci, eu já nasci com Jesus no coração. Desde pequeno, eu já sou de Jesus. Como é que você pode definir uma coisa que você desconhece? Como é que você pode se assegurar de algo? Quantas pessoas elas acham que por nascerem num sistema religioso, podemos dizer até dentro do evangelho? Porque se você não sabe, tem muita gente que nasceu, como diz o ditado, em berço evangélico, mas apesar de ter nascido em berço cristão, quando ele chegar a uma certa idade, aonde ele toma conhecimento do que é certo e do que é errado, ele vai ter que passar pelo processo de aceitar Jesus. O missionário, eu me lembro como se fosse hoje. Um dia o missionário, nós não temos mais essa atividade, mas antes o missionário chamava vários cantores para pregar, para cantar no programa Show da Fé, bem no início. E aí o missionário um dia chamou uma das cantoras, não me recordo especificamente quem é, e aí ele fez uma pergunta: você lembra de quando você aceitou Jesus? Aí a pessoa respondeu: não, missionário, mas eu nasci num berço cristão. Não, sim, eu entendo, seus pais são pastores, você nasceu num berço cristão, mas eu quero saber, você lembra o dia que você realmente fez a sua confissão de fé? Não, missionário, o senhor que não entendeu, eu já nasci num berço cristão. O missionário disse: sim, eu entendo, os meus filhos também, mas chegou o momento que eu tive que pregar a eles o plano da salvação, oferecer a eles o caminho que deve ser seguido. Independente se você nasceu dentro de um sistema religioso ou não, você vai chegar um dia que você vai ter que tomar conhecimento, você vai ter que tomar as suas decisões, você vai fazer as suas escolhas. E por mais que o missionário tenha dito isso umas 2 ou 3 vezes, a pessoa não entendeu. Para mim, que fiquei aqui do outro lado da televisão, só pude entender uma coisa: aquela pessoa ainda não tomou a decisão que deveria tomar. Canta na igreja, prega na igreja, fala de Jesus na igreja, mas quando a igreja for tomada, quando a igreja for requisitada, ela não vai subir com a igreja. Todos nós precisamos disso. E aqui ele está dizendo: não vem de nós, não vem de mim, não vem de você, não vem de quem quer que seja. A Bíblia fala que não é um dom de Deus. Continua, versículo 9: não vem das obras, para que ninguém o quê? Para que a pessoa: não, mas eu faço orações, eu tenho 10 anos na igreja, eu sirvo a Jesus há 20 anos. Poxa, é bonito ouvir alguém falar que serve a Jesus 20 anos, sim ou não? Mas a pergunta que o Espírito Santo faz para você, para mim e para quem está nos assistindo agora: quais frutos você tem desses 20 anos que você serve a Deus? Porque nós, naturalmente, quando servimos a Jesus, tornamos dele o quê? Discípulos. E a Bíblia fala que os discípulos produzem muitos frutos. Quais frutos você apresenta a Deus hoje? Às vezes a pessoa enche a boca: não, mas eu conheço Jesus, eu estou na igreja tem 20 anos, pastor. Tem 30 anos que eu sirvo a Deus, tá? Mas desses 30 anos, quais são os frutos que você produziu em todo esse tempo? Tem muita gente, irmão, que quando olhar não vai ver nenhum. Não vai ver nenhum. Uma pergunta que você realmente deveria se fazer: quantas vidas você ganhou para Jesus desde o dia que você encontrou-se com Ele? Quantas almas você saqueou do inferno para povoar os céus? Irmão, tem crente que serve a Deus há 10 anos, e nesses 10 anos não ganhou uma pessoa para Jesus. Pastor, eu deveria me preocupar? Com certeza. Quer dizer então, pastor, que se eu não ganhei ninguém para Cristo, eu não deveria repousar minha cabeça tranquilamente hoje? Absolutamente que não. Você deveria falar com Deus: Senhor, me dá a chance, me dá a oportunidade. Eu não posso mais continuar, não posso passar mais 1 ano, não posso passar mais 2 anos, não posso passar mais 3 anos sem tirar a pessoa da cegueira e colocá-las no caminho da salvação. Eu não posso. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. E hoje, irmãos, encontramos uma geração que está retrocedendo. Ao invés de se orgulharem do nome de Jesus, estão se envergonhando dele. Não, pastor, eu falar de Jesus, misericórdia. Mas você sabe por que muitas pessoas têm dificuldade? Não é uma regra geral, tá?
Entenda isso, não é uma regra geral. Mas você sabe por que muita gente tem problemas em falar de Jesus? Para que no momento que ela estiver pregando, ela mesma não esteja sendo reprovada. Por isso que muita gente não prega. Porque vai que um dia eu chego para a pessoa, olha, você tem que aceitar Jesus, porque se você aceitar Jesus, você vai ser uma pessoa feliz. Talvez a pessoa, ela pode ser até educada e dizer assim, tudo bem, é verdade. Mas lá no coração dela, ela fala assim, você fala que aceitar Jesus é feliz, mas todo dia você chega aqui depressivo. Se você aceitar Jesus, você vai ser uma pessoa que vai ter domínio próprio, você não vai ser alguém irritante, você não vai ser alguém irado. É verdade? É. Aí quando você vira as costas, a pessoa fala assim, misericórdia. Mas todas as vezes que eu olho para essa pessoa, ela está com cara fechada. Com raiva do mundo, com raiva da vida. Chateado, decepcionado, frustrado, revoltado. E até quando nós vamos viver nessa meninice, irmão? Jesus deixou claro para nós que no mundo, nós sempre teremos o quê? Aprenda a se gloriar nas tribulações. Aprendas. Lembra lá de Mateus capítulo 5, lá no versículo 11 e no versículo 12. Coloca para nós, por favor, aí. Mateus capítulo 5, eu acredito que seja o versículo 11. Diz assim, bem-aventurado, feliz, realizado, próspero, sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e ainda mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha. Ou seja, bem-aventurado é o homem que sofre todo tipo de perseguição. Muitas vezes a humilhação, o preconceito por ser cristão. Volta ao versículo 11 de novo, o começo dele. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha o que diz o 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão na onde? Aonde você está enchendo o seu celeiro? Tem gente que o interesse dele é encher o celeiro aqui na terra. O importante é que eu tenha carrão. O importante é que eu tenha dinheiro no banco. O importante é que eu tenha a casa do ano. O importante é que eu seja bem sucedido diante da sociedade. Isso é bom. Deus, Ele nos dá uma promessa. Se nós obedecermos ao Senhor e cumprirmos os seus mandamentos, a Bíblia fala que Ele vai nos exaltar dentre as outras nações. Você não vai precisar se sacrificar para isso. Quando você obedece a Deus, quando você obedece o mandamento, quando você se predispõe a obedecer os ensinamentos de Jesus, a bênção na sua vida, podemos dizer que se torna algo natural. Você nem pede, mas Deus acrescenta sobre você. É algo natural. Você não sacrifica. É como diz Provérbios, a bênção do Senhor é quem enriquece. E a Bíblia fala que ela não acrescenta dores, porque aquele que se apressa-se a se enriquecer, a Bíblia fala que ele não ficará sem castigo. Tem gente, irmão, que está prezando mamon. Tem gente que está prezando outras coisas e deixando o que é fundamental, o que é mais importante na sua vida, que é a sua comunhão com Deus. Exultai-vos, alegrai-vos. Tem momento que a nossa vida parece, irmão, que não tem mais jeito. Tem momento que a nossa cabeça fala assim, agora sim, eu cheguei ao fundo do poço. O dia que isso acontecer, faz aquilo ali, se alegra. Por quê, pastor? Porque se você ou eu chegamos ao fundo do poço, não tem como descer mais. A única opção é o quê? Subir. Então olha para o Evangelho, olha para Jesus, olha para a luz e pode ter certeza, irmão, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. É simplesmente isso. Exulte, alegre-se. É o mandamento de Deus. Volta para o texto anterior que nós estávamos lendo, por favor. Lá em Efésios 2, agora no versículo anterior. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, continua, nos vivificou, pula de novo, 6, 7. Para mostrar pela sua benignidade, pula mais uma vez. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de quem? Continua, não vem das obras, para que ninguém se glorie. 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas
obras, as quais Deus preparou para que nela, o que, pessoal? Andássemos. Se não está dentro dessa palavra, se não está andando de conformidade com o Evangelho, se a sua vida não encaixa com o que diz as Escrituras, reveja o seu plano de salvação. Alguns pastores do meu tempo, quando começamos a servir a Deus, tinha até uma pregação, eu tenho uma pregação dessa que fala, convertido ou convencido? Qual deles você é? Porque existe aqueles que verdadeiramente lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e se converteram de verdade, irmão. Você vê diferença gritante. Porque o que se converte, em alguns termos da vida da pessoa, ela se torna até radical demais. Para o que tem a vida mais lá e aqui, sabe, aquela vida dividida entre o céu e o inferno, entre o pecado e a santidade, ele vai taxar você até como fanático. Não é bem assim, não. Aí alguns falam assim, ó, eu já vi pessoas de tanto ler a Bíblia, ficou louco. Está mentindo, porque eu todo esse tempo nunca vi um. Você já viu alguma pessoa assim? Você já viu alguma vez sair na notícia, ó, fulano ficou louco porque leu a Bíblia? Eu nunca vi isso. E alguns usam isso como termo, como base, para tentar de alguma forma fazer você frear aquilo que você está fazendo diante de Deus. Então, cuidado com as mentiras de Satanás. Mas para eu poder dizer que sou salvo, eu pelo menos tenho que saber o que significa salvação. Eu preciso pelo menos ter um entendimento do que significa isso. Eu coloquei em folha para ficar bem mais fácil o entendimento. Preste atenção, diz assim, ó, o que é a salvação? Nos termos humanos, não estou colocando espiritualidade, não estou colocando Jesus, não estou colocando salvação da cruz, não estou falando de sacrifício nenhum. Eu estou falando nos termos humanos. É quando alguém se encontra em uma situação de perigo e precisa que alguém faça algo por ela, pois o que a pessoa precisa está longe do seu alcance. E com isso, podemos dizer que existem vários salvadores. Pastor, o senhor pode explicar? Posso. Nos termos humanos, podemos dizer que existem vários. Pessoas que podem fazer por mim aquilo que eu não tenho condições de fazer. Suponhamos que você sofreu um problema de saúde, então você precisa passar por uma intervenção cirúrgica. Você precisa que um médico te analise você, faça um exame, né? Peça os exames e veja o que precisa ser feito. E aí o médico então vai lá, submete você a vários exames, vários testes, e de repente chega para você e fala, ó, você vai ter que fazer a cirurgia. Só que o seu caso é muito complicado. Eu vou ser sincero contigo, eu que sou eu, não faço esse tipo de cirurgia, porque fazendo essa cirurgia você pode vir a óbito, e eu não vou fazer isso. Mas aí de repente, existem aqueles médicos mais dedicados e mais, podemos dizer assim, intrépidos. E aí de repente você leva o seu caso para um outro médico, e ele fala assim, ó, de fato, realmente a coisa é bem difícil, mas há uma possibilidade. Pode ser que você venha a óbito, mas pode ser que não. Mas se você não fizer a cirurgia, você vai vir a óbito do mesmo jeito. Então qual você prefere? Ficar esperando a morte ou tentando acertar a vida? Qual você quer? Qual você prefere? Bom, aí a pessoa pensa assim, se eu não fizer a cirurgia, eu tenho mais alguns dias de vida. Ou pode ser que eu não tenha, porque o médico, a medicina é imprecisa. Mas se eu fizer, pode ser que eu estou marcando o dia da minha morte. Bom, mas de qualquer jeito o final seria realmente o quê? A morte, então eu prefiro tentar a vida. E aí você se submete, o médico é um especialista, cuida de você, e quando você pensa que você estava no céu, ainda você continuava na terra. Né? Você conseguiu sair daquela cirurgia com vida. Ou seja, ele foi ou não foi um salvador para você? Nos termos humanos foi. Nos termos humanos foi. Então nós podemos ver os médicos como pessoas capacitadas, o salva-vida. Você vai para a praia animado, fica maravilhado com aquele riozão, que algumas pessoas não falam mar, falam riozão, né? Aí você chega lá, você fica fascinado com aquilo e vai tomar banho. Aí você acha que a mesma habilidade de natação que a gente faz nos nossos rios aqui em Cuiabá, se é que você ainda vai, pensa que é as mesmas habilidades do mar. Aí quando você pensa, você está lá na beirinha do mar, quando você menos espera, a onda te puxou para bem no meio. Você está bem longe, aí você chega num certo ponto que você não consegue mais ter domínio. E aí tem que entrar em ação quem? O salva-vidas. E ele vai lá e faz aquilo que você não tem condições de fazer.
Ou seja, nos termos humanos é isso. Mas nos termos espirituais é outra coisa. Nos termos espirituais, irmão, só existe um. E não ultrapassa isso. A Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Não tem, não existe outro caminho. Ah não, pastor, sabe, eu estou meio pensando, vai que eu estou errado, vai que existe uma outra alternativa. Não tem. João 14,6 diz claramente, Jesus declarando, eu sou o caminho, artigo definido, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não adianta, não insiste, não tente, porque senão 2 Coríntios 4,4 vai ser o seu texto principal. O Deus desse século vai cegar o seu entendimento, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Não caia. Nos termos espirituais só existe um. É o ato e processo pelo qual quem Deus livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e o introduz numa vida nova. Você já não sente mais prazer em quem você era. Você já não sente mais prazer no que você fazia. Você pode até continuar sendo tentado, porque quem converte é o nosso espírito, a nossa carne não. De alguma forma, o diabo pode até usar as coisas do passado para tentar te atrair, mas não tem mais domínio sobre você. Não tem mais domínio. Você não é mais dominado pelo poder do pecado. Você é livre. Você está livre. E olha o que diz Efésios capítulo 2, no versículo 1. Nós lemos do 4 para frente, mas vamos ler agora do versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em quê? Continua. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Irmão, cuidado. Cuidado, porque o espírito mundano está aí. Tem pessoas que se esqueceu de um simples detalhe. A Bíblia fala que aquele que se torna amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A gente tem que abrir os nossos olhos. Satanás tem trabalhado de uma maneira tão sorrateira, e a coisa mais triste é que ainda tem cristão caindo. Eu já usei o exemplo aqui, por exemplo, você já ouviu falar de pessoas que ligam no telefone e fala, se passa por alguém da nossa família, aí fala que o carro quebrou, estragou, deposita um dinheiro, estou chegando, e aí eu ouvi pessoas que caíram nesse golpe? Sim ou não? Você já ouviu falar sobre pessoas? Por exemplo, em Primavera, tem uma irmã da igreja, que nós já, como diz o ditado, estávamos carecas de saber disso. E ela pegou e falou assim, pastor, ora por mim. Eu falei, por quê? Porque uma pessoa me ligou, falando, eles são inteligentes nos questionamentos. Por isso que você precisa ser mais inteligente ainda no que você responde. Então, quando você for falar, responder, quando alguém te ligar, não fala sim, porque a sua palavra o sim é uma permissão. Fala alô, alô. Aí a pessoa fala assim, quem está falando? Aí às vezes a gente tem que falar assim, mas você me ligou, então eu acho que você sabe com quem você está falando. Eu quero saber com quem eu estou falando. Ah, é o seu primo. Aí você fala assim, o Pedro? Aham, é o Pedro. Você já se entregou. Aí você fala assim, mas que primo? Eu tenho tanto primo. Ah, é o Lucas. Só se nascer um filho novo, eu não sei. Só se nascer um filho novo, eu não sei, porque eu não tenho nenhum primo chamado Lucas. E eles desligam na hora. E a irmã caiu. Salvo engano, ela depositou um valor de R$2.000 na conta. R$2.000. Ela falou assim, pastor, e agora? Eu falei assim, perdeu. Pastor, você quer que eu diga o quê, irmã? Só quer que eu diga o quê? Que o ladrão vai ligar para a senhora e falar assim, me dá a sua conta, eu vou fazer um estorno. Você acha que ele vai fazer isso, irmão? Perdeu, agora é só orando, é só falando com Deus para que a coisa possa mudar, para que Deus possa restituir. Somente assim, não tem mais como. Irmão, nós estamos cansados de ouvir certas coisas aí fora, mas a gente se deixa levar. A Bíblia fala que muitos ainda estão seguindo o curso deste mundo, sabe?
eu falava para o pessoal de manhã a respeito do nosso período de pandemia. Eu não estou falando para você se tornar uma pessoa não precavida. Eu não estou falando para você se tornar uma pessoa displicente, irresponsável em relação ao que nós estamos vivendo. O Covid-19 é algo sério. Mas, infelizmente, eu digo isso e afirmo quantas vezes for preciso que os nossos pastores não vigiaram quando falaram sobre isso. Não vigiaram. Porque aí, qual foi os únicos argumentos que eles usaram? Falava para a igreja assim: pessoal, não tem problema, fiquem em casa, porque a igreja somos... E isso, irmão, repercutiu, e isso entrou no coração das pessoas de uma maneira tão maligna, que hoje muitas pessoas já não se sentem mais motivados a vir à igreja. Porque pensa comigo da seguinte forma: suponhamos que a pandemia passou, diga glória a Deus. Não tem mais, o ministério autorizou, uma suposição, uma hipótese, de que tudo acabou, nós podemos voltar à nossa vida normal. Aí a pessoa que estava no período da pandemia, vai chegar o dia que ela vai pensar assim: peraí, se a igreja somos nós, e no período da pandemia eu podia muito bem ficar só em casa e me alimentar pelo dispositivo, pelo Facebook, pelo YouTube, tudo bem que a pandemia já passou, mas eu ainda continuo sendo então eu posso ficar muito bem em casa, não há necessidade. Irmão, o diabo pegou isso de uma maneira tão severa, que eu tive testemunho sobre isso. Eu falei isso hoje de manhã, não falei? Que as pessoas às vezes, irmão, passam na porta da igreja, devolve o dízimo, mas não vem na igreja, se acomodou a esse fato. E aí hoje pela manhã, quando estava saindo da igreja, a irmã não vai se incomodar, até porque eu não estou falando quem é, e se falar também não tem problema, que é um testemunho para edificação. Eu terminei o culto hoje pela manhã, esperei um pouquinho, quando eu entrei no meu carro para sair, de repente uma irmã chega. E do lado do carro ela chega até a derramar lágrimas. Ela fala: pastor, eu estou como o senhor falou na televisão hoje pela manhã. Pastor, eu venho lá da minha casa, eu venho aqui, mostrou, eu trouxe o meu dízimo, eu devolvo o meu dízimo, mas eu não estou tendo mais ânimo para vir à igreja. Ela deu exemplo: eu acordei hoje pela manhã, assisti a oração com o pastor Jaime, que tem uma oração das 6 horas da manhã, que para nós aqui é às 5. Eu clamei, eu busquei a Deus de manhã e falei: pronto, agora eu estou pronto, quando for 8 horas eu vou para a igreja. Pastor, parece que alguma coisa vem e me amarra, eu fico desanimado, eu fico desgostoso, eu não tenho vontade. Aí eu me acomodo dizendo o quê? Vou assistir pelo Facebook, eu vou assistir a live. Irmão, todas essas pessoas que estão usando como argumento, nós é que somos a igreja, vai ver como está a espiritualidade delas hoje. Vai lá, vê como está a estrutura espiritual dessas pessoas. Continuam em Cristo, mas não com as vestes brancas como deveriam estar. Não retêm o mesmo ânimo, não retêm a mesma confissão, já não se cobram mais. Estão andando segundo o curso deste mundo, porque era tudo que os mundanos falavam. Você não precisa ir à igreja tanto assim. Tá, mas eu não preciso ir na igreja segunda, eu não preciso ir na igreja... Porque nós não temos culto segunda, vamos falar dos cultos que nós temos. Eu não preciso ir na igreja quarta, sexta e domingo. Mas quem faz uso de bebida alcoólica precisa todo dia passar pelo happy hour. Quem faz uso todo dia. Porque afinal de contas, eu trabalho, eu preciso descansar, eu preciso espairecer. Eu não preciso ir na igreja 3 dias da semana. Mas eu tenho que fazer algo todos os santos dias. Seja dentro de casa ou em algum lugar, para que de alguma forma eu possa relaxar. Irmão, cuidado com o curso deste mundo. Já tem dominando muita gente. Não era época de pandemia. Era apenas um dia, normal. Uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor está me vendo? Estou fora do peso, pastor. Não dá para ficar assim não, pastor. O senhor sabe o que eu fiz, pastor? Eu falei: o que, irmã? Antes de... Perdão, eu antecipei o testemunho. Deixa eu retroceder um pouquinho. Pastor, o senhor viu que eu tenho uma empresa com meu marido? Eu falei: tem. E o senhor sabe que eu pago uma pessoa para fazer algo no setor da empresa? Eu falei: sim. Pois então, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu falei: o que foi? Pastor, me matriculei numa faculdade. Pastor, vou fazer faculdade. Eu falei: sério, irmã? Sério. Aí ela olhou para mim assim com aquela cara e disse: pastor, só uma coisa. Eu falei: o que foi? Não vou poder vir na igreja durante a semana, pastor.
Eu falei assim, por quê, irmã? Pastor, à tarde tem culto, mas não tem como eu vir porque eu fico na empresa, eu trabalho. Então, à noite que eu vou fazer a faculdade, então, naturalmente, na quarta e na sexta eu não vou poder vir na igreja. Eu falei, não, irmã, mas é compreensível. A senhora trabalha o dia inteiro e a senhora faz faculdade à noite, então o domingo tem que ser imprescindível para a senhora. Ela falou assim, pastor, mas vai ser assim. E aí eu estou na minha cabeça. Então, a partir daquele dia, não vi mais aquela determinada irmã na quarta e na sexta, não vi mais ela. Não vi. Porque na minha cabeça, à noite ela estava na onde? E durante o dia ela estava na onde? Então, de uma certa forma, eu me acomodei, fiquei tranquilo. Mas foi passando os dias, foi passando-se os tempos. Aí, de repente, eu conversando com uma pessoa, eu falei assim, você viu lá que coisa legal? A irmã está fazendo faculdade. A irmã olhou para mim, que irmã? Eu falei, irmã, assim, não, pastor, se eu não me engano, ela fez só 2 meses. Eu falei assim, como assim, irmã? Tem mais de ano que ela não vem durante a semana por causa da faculdade? Que faculdade o quê? Aí um dia eu questionei, falei assim, irmã, mas o que foi? A senhora não veio mais durante a semana? A senhora não está fazendo mais faculdade? Não, pastor, não estou fazendo mais faculdade. Mas olha para mim, eu estou fora do peso, pastor. Eu falei, irmã, ninguém percebeu. O senhor viu, pastor, eu estou fora do peso. Eu falei, pois é, mas por que a senhora não está vindo? Pastor, porque eu estou indo para a academia. E aí eu olhei assim, mas a senhora escolheu justamente a hora de ir para a igreja. Justo a hora de você ir para a igreja, cultuar a Deus, que é o momento que você escolheu para poder fazer academia. Você acha que eu questionei? Não. Não posso questionar. Quando o coração da pessoa está inclinado a fazer alguma coisa, irmão, só resta orar. O coração de Judas já estava inclinado a trair. Então o que resta é cuidar de quem permaneceu fiel. Aí parou a academia, não fez mais academia. Agora me responda, ela voltou às atividades do culto? Não, porque ela se acostumou agora àquele tempo. Passando, hoje nem faz parte mais da igreja. Cuidado, irmão. Esse espírito do mundo tem prevalecido. E posso falar uma coisa para você de todo o coração? Sim ou não? Está preparado? Fala para o seu irmão, você está preparado para ouvir o que você vai ouvir agora? Posso falar uma coisa para você? Tem certeza, irmão? E esse espírito mundano já está até sobre a vida de pastores. Porque eu ouvi pastor falar assim, olha, se pudesse hoje eu não fazia mais culto, fazia só live. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, Senhor, intervenha. Senhor, faz a obra agora. Porque agora não está atingindo só a igreja, está atingindo o sacerdócio. Está atingindo o altar. Deus, entra com providência. Muitos continuam andando segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Continua. Do espírito que agora opera nos filhos do quê? Da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos do que, pessoal? Como os outros também. Irmão, tem muito cristão carnal. Tem muito cristão, irmão, que diz que é de Deus, passou pelo batismo das águas. Você sabia que batizar nas águas é uma coisa e nascer de novo é outra? Pastor, eu pensei que assim, no momento que eu passar pelo batismo nas águas, eu já nasci de novo. Não. São duas coisas distintas. Batismo é um mandamento. Batismo é um mandamento. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. É um mandamento. Toda pessoa, irmão, que quer ter o seu nome escrito no livro da vida e que quer entrar no céu, precisa passar pelas águas do batismo. E não estou falando de aspersão. Não estou falando de jogar aquela aguinha na cabeça, e muito menos quando éramos criança.
Porque batismo é para arrependimento. O que uma criança tem para se arrepender? Só se for de vir ao mundo, porque o mundo é podre. Quando que nós, irmão, hoje, na nossa fase adulta, acharíamos que iríamos passar por essa pandemia? Se alguém lá atrás, há anos lá atrás, dissesse isso para você, você possivelmente diria que essas pessoas estavam loucas ou endemoniadas. Aonde? Não, essa questão de máscara é duas coisas, só se eu for para a China, porque lá era comum a gente ver isso, não era? Por causa do alto índice de poluição. Então você fala assim, para usar máscara só se eu for lá. E segundo, só em coisa de filme. Só em coisa de filme, porque jamais, irmão, nós imaginaríamos que teríamos que ficar reclusos em nossas casas, afastados de quem nós amamos, parar diversas atividades, nos trazer prejuízo em várias áreas da nossa vida e ainda pior, ter que andar na rua com máscara. Se alguém dissesse isso alguns anos atrás, diria que essa pessoa era louca ou estava endemoniada. Porque era improvável que isso viesse a acontecer. E olha o que nós estamos vivendo hoje, irmão. Olha o que nós estamos passando hoje. Por um lado é bom. Determinadas pessoas que você não quer que vá na sua casa é uma ótima justificativa de você dizer não, porque tem gente que tem problema com isso. Tem gente, irmão, que diz sim querendo dizer não. Então olha para o seu irmão assim e fala assim, se você é uma pessoa que constantemente diz sim, querendo dizer não, fala para o seu irmão assim, ó, é revelação. Fala assim, olha bem nos olhos da pessoa e fala assim, você é falso. Não. Lembra antigamente quando nós andávamos na carne? Quando nós queríamos que eu nunca fiz isso, graças a Deus, até porque eu não sabia disso, mas eu fiquei tomando conhecimento. Que antigamente, quando você queria que uma visita indesejada fosse embora, o que fazia? Diz que era só colocar a vassoura atrás da porta, né? Aí alguns falam assim, pastor, o nível subiu tanto de situação, que a gente agora usa a vassoura para falar, vaza. Né? Não coloca mais não, porque não está funcionando mais nada. Não está adiantando essas religiosidades não, essas simpatias, que a Bíblia fala que os que tais praticam, não herdarão o reino dos céus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Irmão, está na hora de você rever sua vida. Você pode até dizer que é um cristão, mas se você é um cristão que anda na carne, você não está agradando a Deus, não. E eu não preciso te dizer o que você está fazendo. Porque o dia que eu tiver que falar para você o que você pode e o que você não pode, o dia que chegar ao ponto de eu disser para você o que você deve e o que você não deve, é como se eu estivesse assumindo o lugar do Espírito Santo. E não tem quem consiga fazer isso, irmão. Não tem quem consiga. Se você andar no Espírito, preste atenção. Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer a concupiscência da carne. É fato. Se eu realmente estiver andando no Espírito, eu não vou fazer como muitos cristãos fazem hoje. Nada a ver. O importante é que eu seja feliz. O importante é que aquilo me traga coisas boas. Se está me fazendo bem, eu acho que Deus não vai ter preocupação com isso. Meu irmão, olhe para as Escrituras. Porque a Bíblia fala que é nela que cuidamos ter a vida eterna. É ela que testifica de mim, diz o Senhor Jesus. Então para de suposições, para de achismo, para de andar conforme o curso deste mundo e começa a viver de acordo com o Espírito. Porque se eu andar no Espírito, eu não vou satisfazer a concupiscência da carne. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece. Fique de pé aí onde você está. Essa primeira oração, não espere por mim. Eu não tenho como orar por você. Eu não tenho como clamar a Deus por você. Eu não tenho como gritar a Deus por você. Isso é você e Deus. É você e o Senhor. Só você pode fazer isso. Então feche os seus olhos agora. Esquece tudo que está ao seu redor. E comece a falar com Jesus. Porque Ele vive.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer, posso, porque Ele vive, porque temor não há, temor não há.
Vai adorando a Ele, meu irmão. Vai adorando a Ele, igreja. Comece a se humilhar perante Ele nesta hora. Diga a Deus, eu não quero ser cegado por este mundo. Diga a Deus, eu não quero andar conforme o curso deste mundo. Meu Deus, o Senhor nos ensinou na Tua palavra hoje dizendo: se andarmos no Espírito, nós não iremos satisfazer a concupiscência da carne. Ah, meu Deus, da mesma maneira que nós recebemos essa tamanha salvação, se a gente não cuidar, se a gente não zelar, nós também podemos perder, como foi o caso, meu Pai, daquele homem chamado Demas, na Tua palavra, que amou o presente século, e com isso, Senhor, ele se apartou. Meu Deus, quantos vêm se apartando do rebanho, quantas ovelhas têm andado distante, quantas ovelhas têm andado afastada, quantas pessoas têm andado longe do caminho da verdade, mas agora, Pai, essa pessoa, ela está orando, até mesmo com lágrimas nos olhos, ela está dizendo: me perdoa, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelas minhas rebeldias, me perdoa pelas minhas desobediências, me perdoa pelas vezes que murmurei, me perdoa pelas vezes que eu reclamei, me perdoa pelas vezes que eu me revoltei. Diga: Deus, venha apacentar a minha alma. Diga: venha apacentar o meu coração. Diga: Deus, eu não quero ser uma ovelha desgarrada. Diga: Deus, eu não quero ser uma ovelha sem pastor. Diga: não, Senhor, eu quero permanecer na Tua presença. Oh, aleluia, Deus, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Solte a sua voz e declare: porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluia. Cadê a igreja que ora em línguas? Cadê a noiva que é apaixonada pelo noivo? Cadê a noiva que foi comprada pelo sangue? Cadê as virgens que não deixaram vazar o seu azeite? Aleluia. Oh, Ramalamaie Surianderele Pimbarabalabaturie. Rega a Tua igreja agora com a Tua unção, Senhor. Rega a Tua igreja, faz aquilo que o Senhor diz ali na Tua palavra. Vivifica o Teu povo, vivifica a Tua igreja. Até mesmo essa pessoa que está em casa, que poderia hoje estar aqui face a face contigo, vivifica ela agora, Pai. Vivifica o Teu povo, vivifica a Tua noiva, vivifica a Tua igreja, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Não despreze as Escrituras. Oh, aleluia. Eu não estou te ouvindo adorar a Deus, meu irmão. Eu não estou te ouvindo clamar pela presença do Deus vivo. Não tenha vergonha quem está perto de você, não. Humilha diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Você pensa que Deus não está cuidando de você? Ele sabe o que você está vivendo nesses últimos dias. Tem gente que não só perdeu casa, tem gente que não só perdeu imóveis, tem gente que não só perdeu emprego, mas tem gente que está perdendo até a família. Oh, Ramalamaie Suriei Andaralabá, Remalamaie Suriei, Recalamaie Suriei, Rimalamaie Suriei Andaralabá. Diga para Ele o quanto você depende dEle.
Diga para Ele: Senhor, não me deixe errar. Diga para Ele: não me deixe cair. Diga: não me deixe afastar. Diga para Ele: não me deixe esfriar. Diga: Senhor, aquece o meu coração, aviva a minha fé. Levante os teus dois braços para os céus, o mais alto que você pode agora. Quando você levanta os seus braços aos céus, você está confiando que Ele é forte o suficiente para cuidar de você. Você está expondo a Ele a sua fraqueza. Você está dizendo para Ele: Senhor, como diz a Tua palavra, sem mim nada podereis fazer. E é verdade. Para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cante bonito para Ele. Porque Ele vive, temor não há. É a Tua noiva, Senhor. Mas eu sei. Como no tempo da igreja primitiva, sem instrumento nenhum, desde o altar até o final dessa igreja. Oh, Ele é santo. Toda a igreja ora, desde o altar até a porta da igreja. Não fica de boca fechada não, quero toda a igreja clamando. Quero toda a igreja se humilhando perante Ele. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Se tiver que se prostrar, se prostre. Se tiver que chorar, chore. Oh Deus.